Hoje o tema é alimentação e suplementação na prática da atividade física. A Gabriele vai começar a apresentação, vai interagir com a Débora, que é uma pessoa que também tem uma experiência enorme, trabalhou já com a gente aqui no GAN, na área do consultório, atendendo a parte de atleta, de esportista, e Gabi também, nesse momento, trabalhando com a gente nesse perfil. Então, para quem não conhece a GAN Nutrir, nós somos uma empresa de terapia nutricional, mas a gente vem há algum tempo no espaço, no consultório, atendendo bastante as pessoas que buscam alimentação saudável, associada à atividade física, ou atletas também. Então, vamos aproveitar um pouquinho a experiência das meninas para a gente aprender, trocar, enfim. Palavra com você, tá? Gabi, Débora, vamos lá. Vou mutar aqui o som, pode seguir. Vocês me ouvem bem? Sim. E também quero agradecer, gente, né, o convite aí para apresentar, agradecer a Débora por estar aqui com a gente, né? Débora vai, mas ela volta, ela está sempre aqui pertinho. Débora é minha companheira de faculdade de muitos anos, a gente fez a mesma pós em momentos diferentes, né, de nutrição esportiva. E aí eu vou falando, né, a prática, né, a teoria a gente teve, né, uma pós-graduação aí que foi a mesma na Nutmed, e a nossa prática, minha experiência maior, né, na prática foi com CrossFit, atividade de força, e Débora, que é agora corredora aí, nata, que é especialista no endurance, então ela vai também estar complementando, fazendo também as observações dela aí no decorrer da apresentação. Tá? Então, nosso tema hoje é esse, alimentação e suplementação na prática de atividade física. Vocês já me conhecem, né, mas só para repassar aqui, nesse primeiro slide, coloquei uma breve apresentação. Pode passar aí, Debinha. Então, como eu falei, a pós-graduação que a gente fez, né, Débora, no Nutmed, também fiz um curso de Health Coaching, estou aí, né, de novo, de volta, a equipe GAN Nutrir. A gente fez faculdade junta na UF também. E vamos lá, então, começar a falar sobre a nutrição e o atleta. Então, a gente sabe que a nutrição do atleta ela é muito importante, né, por vários fatores. Então, assim, a alimentação ela vai servir para garantir a composição corporal adequada para a modalidade, sendo que, falando disso, a gente tem que lembrar que mesmo dentro de uma mesma modalidade esportiva, tem várias composições corporais que podem ser importantes. Na verdade, depende da posição que esse atleta vai jogar. A gente estava até agora nesse projeto do Vasco, o Henrique ainda não está aí, mas a gente estava pesquisando qual seria o melhor perfil de composição corporal, por exemplo, para o praticante de basquete. E a gente vê que, na verdade, depende da posição que esse atleta joga. Às vezes a gente precisa que esse atleta seja mais rápido ou seja mais forte. E aí a composição corporal vai também se diferenciar, né, no esporte, independente da modalidade, de acordo com a posição que esse atleta vai estar jogando. É importante também a alimentação para promover a recuperação das reservas corporais de substratos. Então, né, para o próximo treino ele está aí já renovado para fazer um treino adequado. Atender a demanda de energia, nutrientes e água. Auxiliar na remoção de toxinas, metabólitos e prevenir lesões e baixa imunidade, que é onde entra muito também a nutrição funcional, nessa parte de alimentação antioxidante, anti-inflamatória. Então, o que o atleta ingere pode impactar de forma positiva ou negativa no seu rendimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, qual seria a melhor estratégia nutricional? Isso vai depender, né? Depende de necessidades individuais, idade, sexo, composição corporal, estado de saúde, o nível de atividade física, né, desse praticante de atividade física ou atleta. E aí o percentual de gordura, eu botei uma tabelinha para exemplificar isso que eu estava falando, que vai variar de acordo com a modalidade, sexo. Então, o percentual de gordura, por exemplo, para o sexo feminino no fisiculturismo, fica entre 9% a 13%. Se for do sexo masculino, já vai de 6% a 9%. Se for para arremesso de peso, sexo feminino 20% a 28%, masculino 16% a 20%. E algumas modalidades não têm ainda muito bem definido isso, como CrossFit, por exemplo. Mas no final, assim, qual vai ser a melhor estratégia? A resposta, na verdade, é aquela resposta que a gente adora dar na nutrição, que é depende, né? Mas não é um depende raso, é um depende justificado.
Que, na verdade, para definir a melhor estratégia, seja no esporte ou não, é preciso a gente individualizar. Então, levar em conta tudo isso que está escrito aí, mas também o objetivo, preferências alimentares, hábitos de cada pessoa. Quando a gente fala de atleta, é lógico que o objetivo principal vai ser melhorar a performance, né? Ele não tem muita escolha. O objetivo principal dele é ganhar. Ele, querendo ou não, deve ser esse o objetivo dele. Mas nós, em maioria, né, que não somos atletas sérios, a gente pode ter objetivo mais voltado à estética corporal, à saúde, envelhecimento saudável, por exemplo, né? Então, claro que, assim, muitas vezes também a gente busca se desafiar. O exercício por si só, ele tem muito disso, né? Mas nem sempre o objetivo de um é igual ao outro, mesmo praticando a mesma atividade física. Isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Principalmente no nível de atividade física, né? Do nosso nível, que não é atleta, é o que acontece muito. A gente não tem que chegar a atender um paciente e colocar as nossas expectativas nele. A gente tem que ouvir o que ele, qual é o objetivo dele, tá? E outra coisa importante é que a composição corporal ela também interfere, porque as condutas para reduzir gordura corporal e hipertrofia, geralmente elas são um pouco opostas, né? Então, uma coisa é a gente querer ganhar massa muscular, outra coisa é a gente querer emagrecer. Então, a gente também vai levar isso em consideração. Em relação à necessidade energética, ela varia para atleta, tá, gente? Necessidade vai de 30 a 50 calorias por quilo, e aí vai variar de acordo com o nível de treino. Mas, assim, falando de atletas, a recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte é de dieta hipercalórica, né, acima de 30 calorias por quilo, a variar de acordo com a intensidade, modalidade, individualidade. Por isso que a faixa é tão ampla, assim, né? Agora, para nós, meros praticantes de atividade física, vai depender do objetivo. É diferente do atleta que o principal objetivo, né, é ter um rendimento ótimo, manter, adequar essa composição corporal para a modalidade que ele pratica, né? Então, para o mero praticante de atividade física, para ter como objetivo hipertrofia, precisando de uma dieta hipercalórica, emagrecimento, indicada uma dieta mais hipocalórica se a pessoa quiser, por exemplo, emagrecer. Então, a gente vai ter que levar em consideração também, até hoje em dia, não sei, Débora, eu acho que ela também ainda está nessa linha. A gente utiliza uma planilha que foi disponibilizada na época da pós, de Excel, né, Débora? Bem braçal, assim. E nessa planilha, ela tem uma aba ali que é só de consumo alimentar. Então, assim, a gente tem que lembrar que não é só, a pessoa não é uma tabela, né? Não é um valor de referência ali absoluto. A gente tem que levar em consideração o hábito dessa pessoa. Então, quanto que ela já costuma consumir de caloria, né? De proteína, carboidrato, enfim. Porque vamos supor que essa pessoa consuma, um praticante de atividade física, consuma 20 calorias por quilo. E aí a recomendação para ele, né, por valor de referência, vai lá para 35 calorias por quilo. Se eu chegar e quase dobrar a caloria que essa pessoa consome, de repente eu não vou ter o resultado que essa pessoa está querendo atingir, né? Por exemplo, objetivo estético, quero ganhar massa muscular. De repente essa pessoa acaba engordando também. Então é muito importante a gente individualizar mesmo, assim, ir aos poucos testando, ver o que funciona de fato melhor para aquela pessoa, levando em consideração o que ela consome habitualmente, tá? Não olhar simplesmente os valores de referência, assim, sem considerar o hábito da pessoa. Às vezes você faz... Até porque a gente tem protocolos, né, que nem a Gabi falou. Então, na verdade, o que serve para um não serve para outro, né? Por isso que é importante fazer essa anamnese alimentar antes do paciente, para ver de fato o que ele consome, né? Que a Gabi falou, quantidade de carboidrato, proteína, e se realmente esse protocolo, por exemplo, aumentar a massa muscular, que muitas vezes tem que aumentar o aporte calórico a mais, né? De 400, 600 calorias aí por dia. Mas se o paciente não está nem conseguindo chegar ao basal, não adianta acrescentar esse valor por fora, né? Então, por isso que é importante ver a rotina, né, a individualidade de cada um, o que o paciente tolera, o que não tolera, até se é o caso também de não só com alimentação, mas às vezes acrescentar suplemento por fora também, né? Muitas pessoas também acabam não conseguindo consumir aquela ingesta calórica total que precisa no dia, né? Que acho que a Gabi vai falar um pouquinho mais para frente a questão da suplementação também, que ajuda bastante. Pois é, às vezes tem isso também, né? Nem só questão de você não atingir aquilo que você quer por objetivo, mas às vezes a pessoa não consegue realmente aderir, porque é um volume muito grande, às vezes, de alimentação, às vezes até com a suplementação mesmo, mas fica muito distante da realidade da pessoa, né? Então, a individualidade é muito importante. Bom, falando então agora em relação à hidratação, a gente sabe que a desidratação ela prejudica o rendimento, né, do praticante de atividade física, do atleta. Os sintomas são principalmente cãibra, dor de cabeça, visão turva, falta de ar, taquicardia, tontura, dificuldade de concentração e coma.
As recomendações, né, para hidratação no pré-treino, intra e no pós-treino. No pré-treino, então, são de 5 a 10 ml por quilo, 2 a 4 horas antes. Então, para uma pessoa de 70 quilos, né, ficaria cerca de 350 ml a 700 ml. No intratreino, de 150 a 200 ml, a cada 15, 20 minutos, ou 400 a 800 ml por hora. E no pós-treino, 1,25 litro a 1,5 litro para cada quilo de peso perdido. E assim, a desidratação ela é uma das principais preocupações que eu tenho, porque geralmente as pessoas não esquecem de comer, sabe? Mas já a hidratação, quantas vezes a gente só se dá conta realmente que a gente tem que se hidratar quando a gente já tem o sinal de sede, né? Só que o sinal de sede, essa sensação de sede, já é um sinal de desidratação. Então, a gente tem que focar, não esperar esse sinal de sede para começar a se hidratar, tá? E isso, assim, também... Pode falar, Gabi. Não, pode falar, principalmente na parte de endurance, né? Que é a parte de corrida, né? Bike, ciclismo, né? Natação, que a recomendação de 400 a 800 ml de água por hora é muito importante, sabe? Ainda mais quem faz atividade ao ar livre, né? Que está sujeita à mudança do tempo, às vezes está muito quente, acaba se hidratando muito mais rápido. Então, essa recomendação de 400 a 800 tem que ser por hora e fracionadamente, né? Tanto que em prova... eu sempre falo até para os pacientes também, né? Sempre tem posto de hidratação, normalmente, para corrida a cada 3 quilômetros. Então, sempre falo para os pacientes nunca deixar de pegar. Por mais que eles deem ali um copinho de 250 ml, às vezes é difícil beber tudo de uma vez só. Nem que você dê uma goladinha, né? Bebe metade, joga fora, porque isso acaba prejudicando, né? O risco de ter cãibra, você acaba reduzindo performance, rendimento, para quem treina aí para endurance, né? Sim, pois é. E tem isso, né? A pessoa, às vezes, também vai pegar o volume que tem que beber. E a gente tem que lembrar que não quer dizer que quanto mais, melhor, né? Um volume muito grande de uma vez também retarda o esvaziamento gástrico, né? Para a maioria das pessoas. Então, a gente tem que acompanhar esse peso pré e pós-exercício para ver se essa hidratação foi eficiente, né? Para ver se a pessoa está se hidratando adequadamente. Lembrar também de sempre testar tudo nos treinos, né? Porque não adianta testar no dia da prova, porque pode ser que a pessoa não testei, beber água, 800 ml por hora ali. Aí no dia da prova testa, passa mal, tem uma indigestão, porque acabou botando muito volume para dentro, né? Aí acabou com o sonho da vida da pessoa, né? Da prova da pessoa. Então é importante sempre testar tudo nos treinos. Sim. Pois é, e uma coisa legal é que, assim, independente do clima, um condicionamento maior, né, então geralmente a gente vê isso em atletas, promove uma resposta ao suor mais eficiente. Então os atletas, eles suam mais rápido e antecipação ao fato que a temperatura corporal deles vai aumentar, porque eles gastam mais caloria mais rapidamente, o corpo naturalmente também gera mais calor para evitar esse superaquecimento. Então é uma vantagem, né, das pessoas mais condicionadas. E o objetivo da hidratação, então, no pré-treino é garantir a hidratação adequada e efetiva e permitir o tempo suficiente também para a excreção desse excesso, né? Porque se você deixa para se hidratar só no momento do treino ou da prova, você tá lascado, né? Que aí você vai querer também urinar muito mais do que se você se hidratar previamente, com um intervalo de tempo certinho. Sobre o intratreino, por que é importante fracionar também o volume de líquidos ingeridos durante o exercício? Porque, assim, a nossa perda hídrica ela pode chegar de 2 a 3 litros por hora. Só que a gente só absorve de 20 a 30 ml por minuto. Então, também, para ser uma hidratação efetiva, tem que fracionar. E, além disso, tem a questão de evitar o retardo do esvaziamento gástrico, né? Que ele poderia ocorrer com o consumo de volumes grandes de líquido de uma vez. Só que, assim, o esvaziamento gástrico, ele depende não só do volume, mas também de outros fatores, como, por exemplo, a intensidade, tipo de exercício, densidade energética, temperatura, osmolaridade dessa bebida, né? Se contém carboidrato nessa solução, tá? Então, aqui, o próximo slide de hidratação. Que tipo, né? Qual hidratação a gente vai realizar? O que ingerir? Pode ser água, bebidas esportivas com concentrações entre 4% e 8% de carboidrato complexo ou simples. E aí uma coisa para chamar a atenção, que alto percentual de carboidrato, né, nessas bebidas pode aumentar o risco de desidratação, porque diminui o esvaziamento gástrico e pode causar também distúrbios gastrointestinais, né, que a gente não quer. A desidratação, por sua vez, ou a hipertermia, elas podem matar, né? Mas já a depleção de carboidratos causa, no máximo, fadiga e redução do desempenho. Então, cuidado com essa concentração de carboidrato aí
nas bebidas. E em relação ao sódio, a variação aí de recomendação é de 500 a 700 miligramas por litro, se, né, numa atividade maior que 1 hora de duração. E o sódio nas bebidas esportivas também, ele pode ser um aliado para repor as perdas do suor, né, em essas atividades mais longas, e ajuda também na absorção de água e açúcar no intestino, tá? Então, o que indicar, né? Água ou repositor hidroeletrolítico, que é a dúvida de muitos pacientes que a gente atende. Então, o problema com a hidratação com a água é o quê? Primeiro, ela sacia a sede antes de ocorrer a reidratação ideal. Então, você matou a sede, mas você não está hidratado. E segundo, ela estimula a produção da urina mais rapidamente também, né? Fazendo com que o atleta perca mais água urinando, por isso que ela é indicada só em atividades com até 1 hora de duração. Uma observação também em relação a isso é que mesmo com menos de 1 hora, tem atividades intensas ou do tipo intermitente que precisam de hidratação com bebidas que forneçam carboidrato e sódio também, tá? E aí, para ter um rápido esvaziamento gástrico, tem que apresentar uma osmolaridade ali entre 200 e 260 e um baixo teor energético. Então, tem sempre uns adendos, né? De modo geral, assim, que eu vejo na prática do Endurance também, até por eu praticar também, assim, claro, tudo, como eu falei, né, antes, né, tem um protocolo, né, mas tudo tem que ser testado antes. Mas, de modo geral, no Endurance, a gente repõe em torno de 20 gramas de carboidrato quando chega a 40, 45 minutos aí, né, já de treino, né? E aí esse carboidrato tem que ser um carboidrato simples, que nem a Gabi falou, né? Então, muitas vezes na Endurance pode ser um gel de carboidrato, pode ser algo bem açucarado mesmo, sabe? Bananada, paçoca, rapadura, aquelas balinhas de coco de festa de criança. Então, algo que tem que ser captado de forma rápida para continuar te dando energia aí, né, para os treinos, né? E a questão da reposição eletrolítica, tem as bebidas, né, isotônicas, como que a Gabi até botou algumas fotos aqui, né, Gatorade, similares, e também tem as cápsulas de sal também, que é uma ótima opção, né? Só que normalmente no Endurance a gente acaba repondo esses eletrólitos a cada 1h30, 2 horas de treino, de duração de treino ou de prova também. Mas é aquilo, né? Isso são protocolos, né? Por isso que tudo tem que ser testado nos treinos antes da prova, né? Até para ver o que cabe para um, o que não cabe para o outro também, até para não ter uma indigestão aí no dia da prova também. Pois é, e tem uma variação, né? Cada um transpira, assim, uma quantidade. Então, assim, quando tem uma produção excessiva também de suor, uma produção maior, 1 litro e 200 por hora, por exemplo, ou aquele suor salgado, né, que a gente fala, também tem que prestar atenção nessa reposição aí de sódio, né? Principalmente quando o exercício é longo, né? Mais que 2 horas de duração, também tem que prestar muita atenção nisso, tá? Bom, em relação agora aos carboidratos, a gente sabe que ele é o combustível preferido, né, para exercícios com intensidades acima de 65% do VO2 máximo, que são os níveis que a maioria dos atletas treinam e competem. Tá? Então, o VO2 máximo, gente, é o consumo máximo de oxigênio, representa a capacidade aeróbica máxima do indivíduo. Então, assim, o VO2 seria a maior capacidade de oxigênio que uma pessoa consegue utilizar do ar inspirado quando ela faz o exercício físico aeróbico, tá? E aqui eu coloquei a tabelinha, ó, do treino diário de 1 hora com intensidade moderada. Recomendação média tem várias, tá, gente? Na tabela, assim, a gente tem vários autores, mas em média fica entre 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de peso, né, para essa intensidade moderada, que não é geralmente nem a intensidade que a gente costuma treinar assim, quando treina, né, na academia, ou treino diário de 1 a 3 horas com alta intensidade, que é mais do que 70% do VO2 máximo, intensidade alta mesmo, de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia, tá? E tem os extremos, né? Então, para a maioria de nós, meros praticantes de atividade física, seria, né, baixa intensidade ali, a recomendação fica entre 3 e 5 gramas, assim, pelo menos o público que eu atendo, é a maioria que atende. E para atletas de muito alta intensidade, né, mais do que 4, 5 horas por dia, já vai ficar ali entre 8 e 12 gramas de carboidrato por quilo por dia. Bom, aqui no próximo slide, os carboidratos pré-treino, né, falando mais especificamente assim, dos períodos em relação ao treinamento. 3 a 4 horas antes, a recomendação para atividade moderada seria de 1
a 4 gramas por quilograma de peso e de alta intensidade de 6 a 10 gramas por quilograma de peso. Sendo que, estava até conversando com Débora isso, que a gente leva às vezes mais até em consideração, que todo mundo quer saber quanto comer antes da atividade física e tudo mais, mas a gente leva muito em consideração também nessa parte, nessa hora, a recomendação diária, né, Débora? Não necessariamente você vai concentrar e atingir essa quantidade aí certinha, mas a gente tem que prestar muita atenção no carboidrato distribuído certinho ao longo do dia também. Mas, assim, em geral, a recomendação para pré-treino existe, seria essa. E aí, o índice glicêmico também é muito importante, né? Seria de moderado a alto índice glicêmico nesse momento pré-treino, para garantir reserva adequada de glicogênio, né, muscular e hepático. Mas a gente, nesse momento, não se preocupa tanto assim, né, Débora? Isso, e vale ressaltar também que muitas pessoas, né, pacientes têm dúvida, né, quanto tempo tem que comer antes, né? Meia hora antes, uma hora antes, sabe? Então, o que eu falo para todos os pacientes, né? O que a Gabi falou, né? O ideal realmente é comer um carboidrato de lenta a moderada absorção, né? De moderado a baixo índice glicêmico. Mas poderia ser, de repente, um sanduíche, né, com pão integral, né, uma fruta com aveia, linhaça, chia, que são fonte de fibra, né, que acabam lentificando o carboidrato, né, te dá energia ao longo de todo o treino. Mas agora, o tempo que vai comer antes é muito relativo, né? Tem pessoas que têm uma digestão mais rápida, outras têm uma digestão mais lenta, então isso acaba sendo testado também. Mas, de modo geral, assim, que eu vejo, 40 minutos, né, uma hora, assim, no máximo antes, né, normalmente é o que os pacientes toleram para fazer o exercício após esse pré-treino. Isso, essa recomendação aí seria antes disso, né? 3 a 4 horas antes. Por isso que a gente não se preocupa tanto com a quantidade de carboidrato, porque é a alimentação ali do dia dele, né? Não é exatamente o pré-treino imediato, né? De uma hora antes. Sim. Mas eu também sempre recomendo dar um espaço de tempo, assim, principalmente para essas refeições precisando de uma digestão, né? Diferente de uma bebida, alguma coisa assim mais fácil, para dar tempo para não ter problema nenhum, né? Para realmente ter a energia ali disponível para o treino. Então, aí no próximo slide, ó, a gente já fala sobre os carboidratos nesse momento mais próximo do treino. Então, uma hora antes, a recomendação seria de 1 a 2 gramas de carboidrato por quilo. E aí, sim, de fácil digestão e baixo índice glicêmico, porque aí você já está pertinho da atividade física, né? Porque se você colocar alto índice glicêmico, como escrevi aí, ó, aumenta a insulina, o que pode gerar, né, uma hipoglicemia de rebote, redução da lipólise também, que aumenta o catabolismo de carboidrato, tem uma depressão prematura do glicogênio e a fadiga precoce pode acontecer. E fora isso, também lembrar que alimentos muito doces podem provocar enjoos e diarreia. Isso no endurance, então, né, é uma beleza. Muito. Por isso que eu falei, né, a questão de repor intra-treino, às vezes, né, paçoca, bananada, tudo que é açucarado, mas é aquilo, né, às vezes a pessoa não consegue digerir aquilo direito, né, no meio do exercício, e acaba tendo uma indigestão aí, passa mal e acaba não dando continuidade ao treino ou à prova que tá fazendo, né? E tem mesmo, aí atrapalha, né, tem que ficar usando aqueles banheirinhos químicos, acontece direto, que eu vejo assim, não por experiência própria, né, mas os seguidores que eu assisto, que eu sigo, realmente sempre tem alguma coisa, gente, deve ser horrível. Uhum. Ó, aí no próximo slide, nos carboidratos, então, intra-treino, né, durante o treino, a recomendação é de 30 a 60 gramas por hora de treino, que sejam de fácil digestão e alto índice glicêmico, ele está precisando de energia, né, imediata, e o objetivo seria manter os níveis glicêmicos e aumentar o rendimento. Né? A necessidade vai depender da intensidade e duração do treino, tá? Essas variações são por conta disso. E, assim, na verdade, o rendimento mesmo, ele só vai aumentar com esse consumo de carboidrato durante o treino, se for uma atividade intensa. As pessoas, às vezes, vão malhar ali na academia, né, e já querem repor alguma coisa no meio, né? Mas acima de 70% do VO2 máximo, e realizada por um tempo, assim, geralmente maior do que 90 minutos, tá? E, além disso, o consumo de carboidrato intra-treino, ele parece ter um efeito maior, assim, para atividades de endurance, justamente, tá? Que durem mais do que 2 horas. Ou caso também a pessoa esteja treinando em jejum, né? Então, aí, a partir de 1 hora de treino também pode ajudar, porque a pessoa já está previamente ali meio depletada, né? Então, já está precisando repor um pouquinho mais rápido esse carboidrato. Não, você vai falar, complementar, que se a pessoa está bem alimentada antes, né, lembrando da refeição que ela fez antes do treino, e o exercício de força durou 1 hora só, não tem necessidade de repor o carboidrato intra, né? Isso é realmente exercício de alta, uma duração maior, de endurance, né, acima de 1 hora,
né? Isso dependendo do que a pessoa comeu antes também, né? Mas quando a pessoa acaba treinando logo depois de uma refeição e vai fazer um exercício de força que dura 1 hora em média, não tem essa necessidade de botar o intratreino ali, né? Pois é. Às vezes a gente bota para o efeito psicológico, né? Que a pessoa cisma que precisa, mas a gente sabe que, assim, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, não teria muita indicação, não. Sim. E aí, assim, pode ser uma bisnaguinha. Nessa hora, gente, principalmente se a gente for falar de atleta, às vezes sai um pouquinho ali do 100% saudável, né? Eu ficava super assustada quando eu estudava isso. Eu ficava, gente, mas vai prescrever pão com Nutella para pessoa, clube social. Eu ficava horrorizada. Mas precisa de energia rápida. Mas para atleta é assim, né? Precisa do carboidrato rápido, né? De rápida absorção, né? De alto índice glicêmico, né? Muitas pessoas estranham isso, né? Até doce, tudo, né? Doce de leite, cocada, né? Tudo que é bem açucarado, energético, né? Então, nesse momento aí é importante. Sim, pois é engraçado, mas é essa recomendação mesmo. Então, uma bisnaguinha com uma camadinha de geleia, um cremezinho de avelã, uma bananinha, né? Que é fácil até de levar ali no bolso, que a paçoca, eu imagino que deva virar uma farofa aquilo ali no bolso, né? Eu ia me atrapalhar toda para comer no meio de uma corrida. Pior que fica, Gabi. Olha, já testei paçoca também. Eu amo, mas assim, eu acho que é isso que eu falo, né? Tem que ser testado mesmo, porque às vezes até na prática, na corrida, às vezes a questão de abrir a paçoca, abrir a embalagem, comer, se engasga no meio da corrida, sabe? Então, realmente, o ideal é ver o que funciona melhor, né? Às vezes o gelzinho de carboidrato é melhor porque, assim, né? Só rasgar na boca e, enfim, né? Não precisa uma dinâmica toda de abrir, de botar, de ser algo sólido, né? Que a pessoa acaba podendo se engasgar também. Então, por isso tem que ser testado mesmo, né? Nem só o que tolera, né, de não dar uma diarreia, mas assim, de que consegue fazer o que é aplicável mesmo durante o exercício conseguir comer, né? Sim. Pois aí, fora que esses gelzinhos de carboidrato, muitos deles tem, por exemplo, cafeína na composição, né? Que você vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Da suplementação. Que a cafeína acaba tendo, enfim, né? Um efeito termogênico também, mas aí mais pra frente a gente discute sobre isso melhor também. Tá. E aí, agora, então, sobre os carboidratos pós-treinos, eles ajudam na recuperação dos estoques de glicogênio, que aí no próximo treino o atleta já vai estar, praticante de atividade física, né, já vai estar ok para o próximo treino. Ajuda também na otimização da síntese proteica, manutenção do sistema imune, e aí nesse momento é indicado também que seja alto índice glicêmico para repor mais rápido esses estoques aí de glicogênio, tá? Lembrando que só o consumo de proteína ou de whey protein não recupera, tá? A gente tem que sempre frisar isso principalmente com o público mais leigo, com os pacientes, porque o consumo de carboidrato dentro da janela de oportunidade, nas primeiras 2 horas ali, ele resulta num aumento bem maior dos estoques de glicogênio, tá? Então, ou seja, o não consumo de carboidrato na fase inicial do período aí de recuperação pós-exercício, ele pode retardar a recuperação do glicogênio. E as pessoas pensam muito ali no shakezinho do whey protein e esquecem ou morrem de medo, né? Tem esse público também, do carboidrato. Tá? Mas assim, ressaltando que também respeitar esse intervalo é mais importante ainda quando existe um intervalo de 6 a 8 horas entre sessões de treinamento. Então, tem menos impacto quando a gente tem um período grande de recuperação, tá? De 24, 48 horas. Então, por isso também não existe bem uma recomendação de carboidrato para praticante de atividade física da academia. A gente adapta muita coisa também que a gente vê para atleta, mas foi o que a Débora comentou, quando a gente está bem alimentado, né? Quando a gente faz a distribuição certinha dos macros durante o dia, de caloria, às vezes essas recomendações assim de consumo imediato no pós-treino não se torna tão importante assim, você não vê tanta diferença, né, na prática, na vida da pessoa. Diferente dos atletas. Porque a Gabi falou, a gente tem uma janela anabólica, né? Então, depois que a gente termina o treino, para começar, né, a repor, para poder refazer a síntese muscular, né? Já que as fibras musculares foram danificadas no treino, para repor o glicogênio, que é a reserva de energia que a gente tem, que dura de 2 a 3 horas após o treino, se você está bem alimentado antes, né? Então, aquilo, né? Tudo isso é muito individual, mas assim, os protocolos, né? São isso que a Gabi está falando, que a gente está conversando aqui, mas tudo tem que realmente ser testado. E eu vejo muitas pessoas saindo do treino, na academia, principalmente, correndo, querendo tomar whey protein, que é a proteína, né? A suplementação proteica. Na verdade, nem sei o que é. Às vezes, mexendo na garrafinha já ali, sabe? Depois do treino, não sei nem o que tem ali dentro. Mas, assim, esquecem disso que tem essa janela anabólica, né? Então, pode ir para casa com calma, tomar banho, né?
para depois, né, comer alguma coisa, se for o caso, dar uma suplementação por fora, né? Então, precisa ir correndo, né, para poder repor esse glicogênio, né? E começar a refazer a síntese muscular. Então, a gente tem 2 até 3 horas depois do treino, se bem alimentado, para começar a repor aí o carboidrato, essa proteína pós-treino. Sim, vai ficar tudo bem. A gente tem que tranquilizar as pessoas disso. Em relação, então, à proteína. A proteína é importante, né, para a formação de massa muscular, manutenção das funções vitais, como a gente sabe. A necessidade média fica aí em torno de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Então, para um indivíduo de 70 quilos, vai variar entre 84 gramas de proteína a 140 por dia. E vai variar também, lógico, de acordo com a modalidade ou a fase de treinamento, tá? Aí coloquei uma tabelinha aí com uma média, né, dos alimentos, fontes de proteína. Então, os ovos, 2 unidades de 12 gramas. Isso daí que no decorrer da prática, né, clínica, a gente vai até decorando, né, Débora? A gente olha ali, já sabe até de cabeça isso. E como a Débora está falando sobre a janela anabólica, falando da proteína, ela costuma durar entre 4 e 6 horas, né, em torno dessa sessão de treinamento. Então, se a pessoa comeu 1 a 2 horas antes do treino, ela não precisa sair desesperada mesmo, tá? Para comer essa proteína no pós-treino também, assim como a gente pensa no carboidrato. Diferente de quando ela come, né, faz um jejum, vai treinar em jejum, comeu 3, 4 horas antes do treino. Então, aí já se torna mais importante esse consumo um pouquinho mais breve, mas também sem desespero, principalmente para o praticante de atividade física, ficar lá com o whey protein correndo, tá? Só pensar nessa janela mesmo, para tentar não passar de 6 horas. Eu sempre tento colocar as refeições aí com proteína, não passando de 6 horas. E, de qualquer forma, os benefícios relacionados também à proteína parecem ter muito mais relação com o total consumido no dia, tá? Do que os horários. No final das contas, o mais importante mesmo é o quanto essa pessoa consome ao longo do dia, mas fracionando para poder ter um aproveitamento melhor também dessa proteína, né? Bom, em relação aos lipídios, tadinhos, estão sempre meio negligenciados, né? Ficam ali no final do nosso cálculo, é meio que o que sobra. Mas o que seria mais importante, assim, em relação ao exercício? Na verdade, a gente pensa mais... Eu, quando vou pensar no lipídio, eu penso muito na parte anti-inflamatória, né? Mas ele pode ser usado como pré-treino, como fonte energética, né? Ajudando a preservar o glicogênio. Só que a gente acaba não usando tanto ele porque ele pode provocar desconforto gastrointestinal. E isso é muito real, né? Então, apesar de ser uma energia ali que você vai gastar lentamente, ele também pode causar diarreia, né? Nada incomum. Então, tem que testar, como a Débora estava falando, tem que testar, ver se você realmente vai tolerar isso. E, sinceramente, dificilmente vou preferir a gordura em comparação ao carboidrato. O carboidrato, para mim, é vida. A gordura pode entrar ali como uma cerejinha do bolo, mas como fonte única para o pré-treino, eu não sou muito fã, não. Pode falar. Não, eu falar que a principal função do carboidrato é essa, né? Gerar energia pra gente, né? Então, acaba gerando de forma mais eficaz também, né? Não que a gente não gere energia a partir da gordura, a gente gera, mas é um pouco mais lento também, né? Para poder gerar energia. E foi o que você falou, a questão da ingestão, às vezes o paciente não tolera, demora mais a ser digerido, aí acaba tendo algum desconforto gástrico, né? Então, realmente, eu sou a favor também, assim, principal seria o carboidrato mesmo, né? Gordura tem que ser testado. Pode usar, assim, mas como fonte única, eu não sou muito fã, não. E falando, assim, do pós-treino, no intratreino não tem, assim, tanta indicação, e no pós-treino também, você imagina um momento que você tá, assim, todo voltado para absorver, a não ser que você precise ganhar aí uma gordurinha, mas eu não colocaria gordura num pós-treino, que é um momento que você tá todo voltado, né, para um anabolismo, para repor essa energia. Eu não sou muito fã disso, não. E durante o dia, né, que auxilia na recuperação por ação anti-inflamatória, né? Como a gente, na atividade física, a gente gera muitos radicais livres, então é sempre importante a gente pensar nessa parte também anti-inflamatória, tá? No ômega 3, então os alimentos fontes de ômega 3, tá? A recomendação fica como recomendação da FAO entre 20% e 25%, né, da dieta. Então, atletas com dieta ali entre 3.000 e 3.500 calorias vai variar de 0,9 a 1,2 gramas por quilograma de peso. E a gordura saturada, daquela forma, menor que 10% do VET.
tá? E opções que a gente costuma usar são pastas de oleaginosas com a fruta, no pré-treino, isso daí costuma dar certo. O próprio azeite nas preparações a gente usa, vai consumir um ovo, coloca ali, né, um azeite, açaí, abacate, o açaí eu acho maravilhoso, que é um anti-inflamatório natural, assim, quase que um ibuprofeno líquido que a pessoa toma, a gente gosta muito de usar quando a gente fala de nutrição funcional. Pode bater com uma fruta com fonte de carboidrato, com banana, por exemplo, mel. Tem também a galera do café com óleo de coco, né? Acho que já esteve mais em alta isso. Não tenho ouvido mais falar tanto, não. Mas uns 3 anos atrás era todo mundo, pré-treino era café com óleo de coco. Uhum. Né? Em relação agora à suplementação. Então, o objetivo principal, né? Corrigir deficiências do corpo e da alimentação. Então, a gente tem aí suplementação de carboidratos, né, mais comuns, a destrose, derribose, né, que é de rápida absorção, a maltodestrina, que é de absorção intermediária, velocidade, e o oximase e palatinose, que são de absorção lenta, tá? As proteínas, né, muito que a gente usa mais, BCAA, glutamina, vou falar dela, whey protein, proteína vegetal, albumina e caseína. Albumina e caseína que já tem uma questão aí de sabor e digestibilidade que já, né, muita gente não tolera tanto. Gera muito gases, enfim. Mas vamos lá, falando do BCAA, né, que são leucinas ou leucina e valina. É importante a gente explicar uma coisa que as pessoas não sabem ou às vezes não pensam, principalmente, né, os pacientes que a gente atende. Independente das marcas, o ideal seria a gente consumir cerca de 10 gramas de aminoácidos, pode variar um pouco com o peso, né, dos aminoácidos essenciais, ou 2 gramas de leucina, tá? Para ter os efeitos em relação aos seus objetivos. E as doses recomendadas pelos fabricantes são geralmente de 2 cápsulas, ou 2 medidas, se for pó, né? Mas muitas vezes não chegam nem perto dessa quantidade para obtermos o efeito sugerido, tá? Então, às vezes, teria que tomar uma quantidade muito grande, né, Débora? A gente batiam muito nessa tecla na época lá da pós, que eles teriam que tomar muitas cápsulas para atingir a quantidade de aminoácidos essenciais, ou 2 gramas de leucina realmente, e a recomendação deles passa abaixo disso, a dosagem ali nem é a dosagem correta, então a gente teria que tomar uma dosagem maior do que o recomendado para chegar num possível efeito, né? Fora que o BCA está presente nos alimentos de origem animal também, né? Então, muitas das vezes, dependendo do consumo alimentar da pessoa no dia, às vezes não precisa da suplementação também, né? A gente acaba, assim, gastando dinheiro por fora, que talvez não seja necessário também, né? Então, acho que tem que ser avaliado primeiro com a alimentação, né? Principalmente o BCA, que é um suplemento que eu acabo, na verdade, não prescrevendo, assim, né? O BCA está presente, né, nos alimentos de origem animal, até no whey protein, né, também, né? Em muitos pacientes fazem whey protein. Então, muitas vezes não tem essa necessidade de suplementar o BCA sozinho, né, por fora mesmo. Até foi o que você falou, né? Às vezes a quantidade que tem, o fornecedor, é muito baixa para atingir a dose que precisa de acordo com o protocolo também, né? Aí o dinheiro jogado, né? O barato sai caro também. Exatamente, para usar da forma certa, né? E assim, a pessoa usando, pensando em hipertrofia. A leucina, ela só sinaliza a hipertrofia, mas para síntese de novas proteínas de fato, né, no organismo, a gente precisa dos outros aminoácidos também. Então, assim, se é preciso, né, mais do que esses 3 aminoácidos do BCAA, é mais interessante o uso do whey protein, concordo? Do que a proteína do soro do leite, né, que é a mais concentrada em leucina, que contém BCAA em boa quantidade também, que é uma proteína completa, né? Quem já usa o whey dificilmente vai ter um efeito melhor para hipertrofia usando o BCAA, e quem não usa nada dificilmente também vai começar usando o BCAA e vai ter um efeito melhor do que teria com o whey protein, por exemplo, para hipertrofia, sabe? E assim, no caso do indivíduo, por exemplo, que está com uma dieta mais restritiva, uma dieta low carb, né, para evitar catabolismo, que é a perda de massa magra, pode ser útil, sim, mas o que mais preserva, mais uma vez, a massa magra é uma dieta adequada, sem restringir muito carboidrato, usando os índices glicêmicos, né, de carga glicêmica ali adequados, tá? Então, assim, se a pessoa está no acompanhamento nutricional adequado, com consumo de energia, proteína suficiente, dificilmente o BCA vai ter um efeito adicional, tanto para evitar a perda de massa muscular, quanto também para a hipertrofia, tá? Então, BCA eu também não costumo indicar muito, não. Glutamina, também tem a galera da glutamina, que acha que faz uma atividade física na academia, ele tá com a imunidade lá no chão, porque, né, fez 20 minutinhos ali de esteira.
Nosso corpo sintetiza a glutamina, né, sozinho. Então, cerca de 80% da glutamina, os outros 20% vem com a alimentação também. Então, das proteínas animais, ovos, carnes, leite. Então, se a pessoa segue uma alimentação saudável, equilibrada, que é o que a gente fala, né, sobre não ficar colocando um monte de cerejinha do bolo, arrumar a base primeiro. Então, se ela tem uma dieta já equilibrada, dificilmente também a glutamina vai fazer um efeito, assim, vai ter um porquê da gente prescrever a glutamina, tá? Não existe necessidade nenhuma, na verdade, de tomar para praticar atividade física, enfim. Isso. Mas vale ressaltar também que a glutamina não só pela questão da imunidade, mas algumas vezes, dependendo do atleta, né, o que ele pratica, né, às vezes o paciente, né, atleta vive disso, né, às vezes treina 4, 5 vezes ao dia, né, ela ajuda também a evitar o risco de lesão também. Então, aí nesse sim, caso, atleta de alto rendimento, né? Isso. Isso, que aí é outra realidade, né? Diferente do praticante de atividade física. Que, assim, é diferente da gente prescrever uma glutamina pensando em saúde do intestino e tal, mas as pessoas pensam muito em imunidade. Acho que qualquer atividade física que elas vão fazer já vai depletar a imunidade delas, já precisa botar uma glutamina ali. Não é bem assim, né? A gente que trabalha muito com isso, a gente sabe que é diferente de uma indicação, né, para um paciente que é HIV positivo, que passa por grandes cirurgias, né, ou grandes queimados. Aí sim, mas assim, mero praticante de atividade física, comecei a treinar, vou botar glutamina? Não é bem assim. Glutamina tem suas indicações, mas não é para esse caso que a gente vai sair indicando assim. Bom, e os lipídios, né, como a gente já tinha comentado um pouquinho, geralmente o que é mais utilizado é o TCM, tá? Mas parece também não ter grande vantagem em relação ao carboidrato como substrato energético, mas algumas pessoas utilizam. O óleo de peixe e o óleo de linhaça, que eles são fontes, né? No óleo de peixe, os principais fontes de EPA e DHA, e no óleo de linhaça a gente tem o ALA, que é precursor do EPA-DHA, né? Que converte no corpo nesses ácidos graxos. E sobre os recursos ergogênicos, a Débora chegou a comentar aí sobre a cafeína, né? Que são a gente pode utilizar os recursos ergogênicos para melhorar a performance. Então, os mais utilizados, geralmente, cafeína, creatina e beta-alanina, que são bastante estudados. A cafeína, a recomendação fica em torno de 4 a 6 miligramas por quilograma de peso, respeitando a individualidade para obter os efeitos desejados. Fontes alimentares, chá verde, mate, café, chocolate amargo. Lembrando que, assim, observar se o paciente é um paciente hipertenso, se a pessoa é uma pessoa que metaboliza a cafeína de forma lenta. Eu já tomei suplemento de cafeína e fiquei com uma taquicardia horrível, nunca mais quis tomar cafeína, porque fiquei realmente, não consegui, assim, não me deu um gás para o treino, né, para render mais, pelo contrário, me atrapalhou, fiquei com taquicardia o dia inteiro. Então, mais uma coisa que tem até um histórico, né, de alguma doença, né, cardiovascular também, né? Então, exatamente, não pode sair prescrevendo sem ver o histórico da pessoa. É o risco, né, que a gente sempre vê da pessoa querer consumir o que o amiguinho está consumindo, né? Com histórico diferente, sem respeitar a sua individualidade, doenças, enfim. Tá? Tem gente que, assim, toma café para dormir e dorme bem. Tem gente que vai tomar café depois das 5 horas da tarde e não consegue dormir. Então, a gente tem que ver também o tempo que essa pessoa leva para metabolizar a cafeína. Mas, assim, é um dos recursos mais utilizados, né? Mais estudados, mais utilizados e que dão mais efeito. Então, as pessoas utilizam bastante, assim. Quando a pessoa tolera bem, é uma coisa que é legal utilizar, assim, né? E que em vários suplementos tem. Sim, ela te deixa ligada, com uma disposição maior, né? Foi o que eu até comentei, que tem alguns gelzinhos de carboidrato, quando a gente usa no Endurance, que já tem a cafeína nele, né? Então, além do carboidrato para continuar tirando energia, ainda tem a cafeína, que é esse recurso que te deixa aí, né? Com uma disposição maior, com gás maior, né? Então, acho que é um suplemento bem legal também para prescrição, mas é aquilo que a Gabi falou, né? Tem que avaliar individualmente, até para ver se ela não tem algum histórico, né? Pressão, né? Problema cardiovascular, que possa aí em vez de estar agregando, né, para a paciente, né, somando, vai estar trazendo um efeito negativo para ela. Exatamente. Bom, a creatina, que a gente costuma prescrever bastante, a gente costuma fazer, tem várias formas, assim, né, vários protocolos, mas o que a gente gosta de fazer, acho que a Débora também utiliza, né, o protocolo de fase de carga, fase de manutenção. Não necessariamente precisa usar esse, tá? Mas a gente geralmente faz assim, que são 0,3 gramas por quilograma por dia na fase de carga por 7 dias, e aí fraciona isso em 4 etapas de 5 gramas,
sempre a gente indica preferencialmente junto a refeição de carboidratos. E tem a fase de manutenção depois desse período, que aí é 0,03 gramas por quilograma por dia, por 21 dias e para por um mês, que é mais ou menos o tempo que os estudos duram aí, né, Débora? Sim, sim. E essa falou a questão de consumir o carboidrato, porque o carboidrato ajuda a melhorar a absorção da creatina. Então, a gente sempre pede para consumir junto com alguma refeição que tenha algum carboidrato. Isso, exatamente. Então, a creatina também, a maior parte dela está nos músculos, né? Por isso que ela ajuda na capacidade aeróbica e ganhar força muscular. Então, para atividade de força, ela é bem legal. Aumenta a quantidade também de água intracelular, tá, gente? Não é subcutânea, então é intracelular das células musculares. Então, aparenta que os músculos estão maiores. Às vezes a pessoa fala, estou inchada, comecei a tomar creatina, a creatina incha. Não incha. O que aumenta é essa água intracelular das células musculares. Tá? Mas é um dos suplementos mais estudados, né, mais eficazes aí na prática esportiva. Ela otimiza a ressíntese de ATP, então melhora a performance no exercício de alta intensidade e curta duração também. O pessoal aí de CrossFit utiliza muito também. Pode ser qualquer momento do dia, né, que pode ser consumida, só que preferencialmente com carboidrato. Tá? Principalmente. E não tem essa de ter que consumir pré ou pós-treino, não tem nenhum estudo que mostre isso, né? Sempre, se possível, no mesmo horário e com alguma refeição que tenha carboidrato. Isso. E a melhor creatina é a monoidratada, que é a mais estudada, né? A eficácia mais comprovada, mais biodisponível, mas algumas pessoas podem apresentar alguns sintomas gastrointestinais. Tá? Então, tem a creatina também HCl, que é uma creatina monoidratada também, mas com adição de um grupo cloridrato. E aí é mais solúvel, pode ser indicada, só que tem um custo também um pouquinho maior. E a beta-alanina, que eu também, assim, acho meio... Não sei, sou também muito prescrever. Você usa, né, Débora? Eu gosto dela. Na verdade, é um que eu prescrevo também. A creatina, né? É o principal que eu prescrevo. Tem vários benefícios. E a beta-alanina eu gosto, né? Como aminoácido que ajuda a retardar a fadiga muscular. Então, acaba sendo um combo, né? A creatina te ajudando aí, né? No aumento do peso, né? Aumento da força. E, consequentemente, você consegue até pegar mais peso também nos treinos. Seu rendimento é melhor. E a beta-alanina ajudando a retardar a fadiga muscular. Então, acaba seu rendimento, sua performance, acaba melhorando também no treino. Mas é aquilo, né? Esse suplemento é só a cereja do bolo, né? Assim, aquilo principal é a alimentação, é a básica alimentação, a distribuição correta, né, de carboidrato, proteína, de acordo com o objetivo, de acordo com o treino. Mas suplementação, para mim, assim, é o segundo plano, né? Mas auxilia, né? Mas não adianta nada, né? A pessoa ficar tomando um monte de suplemento, creatina, betalanina, se a básica alimentação e o treino não está correto, não está de acordo também. Sim. Bom, a recomendação, então, aí da beta-alanina de 3 gramas, uso diário, né, contínuo, para manter a concentração ali muscular. Tem aquele efeito colateral, né, da parestesia, que é o formigamento ali nas regiões periféricas. E ela tem uma ação indireta, né? A suplementação crônica e diariamente dela aumenta o conteúdo de carnosina no músculo esquelético. Então, é por isso que faz esse tamponamento, esse efeito, né, de você não sentir essa fadiga, retardar a fadiga. Tá? E a carnosina está em maior concentração nas fibras musculares de contração rápida, que são as fibras tipo 2. Por isso que a sua ação ela acontece mais efetivamente em atividades de alta intensidade e curta duração, tá? E teria uma opção, a beta-alanina, que é mais antiga, né, que é o bicarbonato. Só que o bicarbonato tem aquele gosto desagradável, né? E também costuma causar desconforto gastrointestinal, né? Vômito, diarreia. Então, o pessoal também não consegue aderir muito ao bicarbonato, não fica mais na beta-alanina mesmo. Melhor um formigamentozinho do que vômito, diarreia, né? E é isso, gente. Débora, queria agradecer sua complementação aí, sua participação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estamos abertos aí para discutir. Também queria agradecer a Gabi também por estar com ela discutindo esse tema que eu amo, que é a minha paixão. E agradecer também ao Gan, né, pelo convite também de voltar aqui para discutir esse tema, né, com vocês, que são uma família para mim, sabe? Então, queria agradecer o convite a todos vocês. Eu que queria agradecer muito, gente, porque para mim é tudo muito novo, a aula foi muito didática, foi bem pontual. Eu que estou começando a fazer atividade física, né? Retomando depois de um tempo. E assim, vai me ajudar bastante. E eu acho que vai ajudar todo mundo que for revisitar essa aula, vai para o Instagram, né, do GAN,
Então, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Essa da creatina junto com o carboidrato, Débora, para mim, passava longe, não sabia. Então, eu acho Aham. que é interessante, acho que todo dia, hoje em dia, acho que todo mundo está buscando atividade física para melhorar a qualidade de vida, né? Até quem foi sedentário durante muito tempo, que nem eu, estou buscando isso agora, então é importante a gente estar sabendo como se hidratar, o que que pode tomar, o que que não pode. Então, eu queria agradecer imensamente a Gabi e a Débora mais uma vez, né, para estar aí contribuindo, nos ajudando, enfim. Então, acho que a aula foi bem, bem interessante. Eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat, eu não sei se vocês viram. Doutor Ricardo quer perguntar, quer complementar? Eu queria fazer uma pergunta, sim. Então, vamos lá. Tem muitos idosos usando creatina e usando whey protein para melhorar a, a sarcopenia, né? Uhum. Queria ver como é que vocês veem isso, porque esses doentes, eles fazem, muitas vezes, sem qualquer prescrição médica ou dietética, ou de nutrólogo, de nutricionista, e eu fico um pouco preocupado em relação à função renal, principalmente no uso da creatina, né? Aham. E no whey protein, eles usam também, estão usando, após o treino, até 2 horas depois do treino. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Então, tem indicação sim, assim, a gente vê estudos em relação a isso, inclusive a gente já recebe um monte de paciente que já faz uso, né, que tem indicação de nutrólogo, às vezes já chega usando creatina e tem boas respostas. E em relação à função renal, é uma coisa que a gente sempre no idoso vai ficar acompanhando os exames, mas a creatina, assim, eu já vi estudo até de paciente com rim único usando creatina sem nenhuma interferência, sabe? Então é muito seguro. Mas é lógico que, assim, a gente pega um paciente com disfunção renal, a gente vai ter uma cautela, né? Vai ficar fazendo aquele acompanhamento de consumo de proteína também. O whey protein também, várias vezes, principalmente para pacientes sarcopênicos também, a gente faz o uso dele, mas não necessariamente precisa ser nesse pós-treino, mas complementando a proteína ali do dia. Muitas vezes tem isso também, tá? Muitas vezes é complementando a proteína do dia, às vezes não entra nem na suplementação. Igual a gente fala com ômega 3, né? Ômega 3 todo mundo devia tomar porque ninguém consome ômega 3 na dieta. A gente entra com uma complementação muitas vezes. Então, eles muitas vezes também já vêm com whey protein com uma complementação da dieta, não consegue atingir ali o básico que ele né, precisaria. Ah, então, E às vezes o paciente não consegue atingir o básico porque por se tratar de paciente idoso, né? Então, às vezes, não consegue ele, a mastigação, usa dentadura, tudo. Então, acaba não conseguindo atingir uma cota proteica que precisa. Então, a gente acaba botando whey protein para complementar, como a Gabi falou. Né? E não que tem que ser pós-treino, né? A proteína tem que ser distribuída de acordo com o protocolo ao longo do dia. Agora, se vai ser pós-treino, se vai ser no meio da tarde, porque o paciente não consegue comer o lanche da tarde proteico, poderia ser o whey protein no lanche da tarde, não necessariamente pós-treino, às vezes o paciente vai treinar de manhã, né? O whey protein é uma proteína, assim como se estivesse comendo uma fonte proteica, uma carne, um ovo, né? Então, independe do horário. Mas Doutor geralmente é Ricardo, muito difícil a gente pegar um idoso que consome proteína na quantidade certa mesmo, né? A gente vai ver assim, mas quanto você consome no almoço, no jantar? Ah, são 2 colherzinhas. Gente, é bem pouco mesmo. Então, geralmente precisa entrar com alguma suplementação. doutor Ricardo trouxe um ponto importante, né, da suplementação. Eu vou agora trazer para o outro extremo, né, que é o adolescente. Eu não sei se Débora e Gabi atendem a parte de adolescente, mas o que eu tenho observado é que cada vez mais os adolescentes estão buscando a prática da atividade física com suplementação sem orientação do nutricionista. Então, assim, o caso recente foi de um adolescente que, enfim, chegou com entrou para fazer uma atividade, começou a fazer uma atividade física sem fazer nenhum exame, sem nenhum acompanhamento, e comprou whey e tomou por conta própria. E aí foi fazer o exame de rotina, um ano depois, ele faz de rotina, né, anual, ele está com creatinina alta, potássio alto, e assim, não foi feito nenhum ajuste da dosagem do whey com a alimentação desse adolescente. Então, acho que assim, é uma coisa importante para a gente começar a pensar, né, de trazer esse conceito de uma reeducação alimentar na prática da atividade física nesses adolescentes que estão cada vez mais
de forma precoce, buscando a atividade física e a musculação, né? Principalmente. Então, André, assim, e às vezes, assim, esses pacientes mais novos, assim, né, acabaram de entrar na academia, acham que acabaram de entrar na academia, tem que sair tomando um monte de suplemento, né? Só que aquilo, se a base não está correta, a alimentação, a pessoa tem o primeiro contato com a academia, né? Assim, com a musculação, nunca tinha ido malhar, né? Começa a fazer uma série nova, assim, uma coisa mais basal, começa a tomar um monte de suplemento, isso tem que ser avaliado, né? Então, primeiro, realmente, sim, a alimentação e o treino. Se nada disso estiver correto, não adianta você botando um monte de suplemento por fora, né? E às vezes a gente desconfia muito mais de uma doença renal, né, num paciente mais idoso do que no paciente adolescente. Então, assim, exatamente. A gente pede de praxe os exames, mas, sinceramente, a gente às vezes acha que a pessoa ali saudável vai ter nada, né? E se realmente não investigar, não fizer da forma correta, então, olhando os exames laboratoriais, né, a gente pode realmente sobrecarregar essa função renal aí desse paciente. Principalmente sabendo que quando tem essas suplementações, precisa estar atento ao volume de água, né? Somente nessa fase da adolescência, na fase inicial, adulto, enfim. Na verdade, esse adolescente foi meu filho. Ele tomou por conta própria. E eu descobri depois. Ele tomou escondido. E assim, quando eu peguei o exame de rotina do adolescente do anterior, de um ano para o outro, falei, gente, alguma coisa grave está acontecendo. Eu descobri que estava tomando whey por conta própria. Ah, tá vendo? É complicado, entendeu? Então, assim, assim, gente, a prática deles são de vários adolescentes hoje, tá? Eu estou dando exemplo do meu filho, mas assim, os colegas dele estão todos tomando whey sem orientação, sem nenhum acompanhamento do nutricionista. Como se fosse água, né? Sim, estão tomando 2 scoops, assim, do nada, sem saber alimentação nem nada. Tem barrinha de proteína, que aquilo para mim é mais chocolate do que barrinha, que tem 20 gramas de proteína ali. Então, assim, se for, né? E acaba que assim. Aquilo ali igual fala, não é assim, não. Eu acho que o que fica para a gente é o seguinte: a suplementação tem que ser feita pelo profissional nutricionista, de acordo com um plano alimentar adequado, saber se realmente precisa, não pode se usar a suplementação de forma. Em tudo, né? Na prática da nutrição como um todo, mas eu acho que na prática da atividade física, principalmente, a gente precisa trazer isso à luz, né? De um conceito importante a gente está trazendo isso. Sim. Mas acaba também, André, como hoje em dia, né, tudo é proteína no mercado, né? Então, assim, você vê até esse iogurte proteico, bebidas lácteas proteicas, é muito fácil, né? Então, as pessoas acham que, assim, pode tomar proteína doidado também, né? E aí, como vende de forma natural no mercado, então, até para as pessoas que não entendem, são leigas, acabam comprando como se fosse algo normal, né? Só que a proteína em excesso, ela realmente pode prejudicar, né, a saúde, né? Por isso que é importante ter uma recomendação. E, se eu não me engano, até nessas bebidas lácteas tem escrito, né? Prescrição, se eu não me engano, tem escrito prescrição de acordo com o seu médico ou nutricionista, mas vende no mercado normal, então qualquer pessoa pode comprar, né? Quem, enfim, né? Acaba não entendendo. Sim. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Obrigada, adorei também. Sim, vamos subir com essa aula, está sendo gravada, ela vai para o Instagram, para o YouTube, né? Do GAN, e vamos divulgar para mais pessoas, porque eu acho que foi muito interessante. Eu agradeço. Podemos trazer outras depois, viu, nessa área, falar específico de alguns suplementos, enfim. Tá bom? Doutor Ricardo? Vamos, com certeza. Quer completar? Não, só reforçar que a necessidade, né, de essas indicações terem um acompanhamento, porque como é tudo muito recente, a gente só vai ver as consequências disso aí daqui a uns 10, 15 anos, né? Que toda essa suplementação vai causar tanto nos jovens, quanto nos adultos, quanto nos idosos, né? Vamos acompanhar isso aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai ser benéfico ou se vai ter alguns efeitos aí não esperados, né? Sim, com certeza. Bom, queria agradecer a presença de vocês, eu acho que o tempo está esgotado, né? Sim. E convidar para a próxima reunião, né? Sempre a última quinta-feira do mês, nesse horário de 11h30. Você já tem o tema, Andréa? Ainda não estamos fechado o título, né? A gente vai trazer um profissional para falar sobre a suplementação. Deixa eu me lembrar aqui o título, só um minutinho. Só um minuto.
Gente, o tema... vai ser vida saudável para o idoso, exercício físico e nutrição. A gente vai trazer um profissional, um fisioterapeuta, que vai falar dessa parte da parte de reabilitação, enfim, no idoso, e o doutor André vai falar da parte nutricional. Perfeito. Desculpa, é que eu estava buscando o título certinho para não falar, não incorrer no erro. Tá bom? Gente, obrigada, muito obrigado. gente. Muito obrigada. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei. Obrigada. Menina. Beijo. Esperamos contar com você nas próximas, Débora. Boa tarde. Com certeza, sim. Pode voltar. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, obrigada.